Paz seja com todos, em nome de Jesus, tudo bem? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amados, eu vim falar um trechinho aqui, um resumo da história de Moisés. É bem resumido muito mesmo, porque estou tendo problema no armazenamento do meu aparelho. Ao Senhor, nós damos graças, adoramos na sua beleza, da sua santidade. Obrigada, Senhor, pelo teu amor para com cada um de nós. Nós te louvamos, bendizemos, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Então, a história de Moisés, nós conhecemos, ele foi o libertador, né? Sucessor. Aliás, Josué que foi sucessor de Moisés, eu estou confundindo. Moisés, ele foi um personagem muito importante na Bíblia. Ele iniciou, não é, querendo a liderança, na verdade, para libertar o povo do Egito, mas quem fez isso, na verdade, foi Josué. Então, Moisés era um levita e nasceu na época em que os hebreus eram mantidos escravos e sob o temor do crescimento do povo hebreu, do povo do Egito. Aliás, do povo hebreu. Eles eram mantidos escravos no Egito. Faraó ordenou que toda criança que fosse do sexo masculino fosse sacrificada, né? Abaixo de 2 anos, né? Deveria morrer. E ele foi salvo pela filha de Faraó. A minha letra, tu acredita que a minha letra eu não estou entendendo? E condicionado ao conhecimento do povo egípcio por 40 anos. A gente sabe que a mãe dele, a Joquebede, ela conseguiu ainda 3 meses esconder o filho. Mas chegou um tempo que ela não pôde mais esconder. Então, o que foi que ela fez? Ela colocou o bebê, a criança, num cesto de ginkgo e colocou no rio. E ali, a irmã dele, a Miriam, ficou de longe. Na verdade, ela não ficou tão longe, ela ficou assim, o mais próximo que ela podia, ficava observando aonde ia aquele cestinho, não é? Que perigo, não é? Mas aí elas arrumaram de um jeito, tamparam o cesto. Aí a criança foi chegando, né? O rio mesmo foi levando. Aí é quando a filha de Faraó estava ali do lado de fora do seu terraço, junto com as amas dela, as servas, na verdade, as servas dela. Aí foi quando viu aquele cestinho vindo na direção e havia algo se mexendo. Então, quando ela chegou perto, mandou a serva ver, a serva viu um menino. Então, ela pediu e abraçou aquela criança e criou, adotou, né, como filho dela. Então, a Miriam, a irmã de Moisés, ela chegou, se aproximou e disse: haverá necessidade dessa criança ter uma ama para amamentá-lo. Eu conheço uma pessoa. A senhora gostaria? Então ela concordou. E assim foi. Ela chegou, a mãe chegou a amamentar a criança e chegou até a receber uma recompensa por isso. Não foi bem um salário, foi uma recompensa por isso. Então ela teve a oportunidade de ficar próxima ao filho dela. E para dar continuidade aqui, Moisés, ele era reconhecido como um dos personagens bíblicos mais importantes do Antigo. Ele é reconhecido, ele assim é reconhecido, o personagem mais importante do Antigo Testamento com relação, né, a essas passagens que está em Êxodo 2 e em Deuteronômio também.
Nós podemos ver também, examinar as escrituras em Números 26, 59. Foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão do povo do Egito, né? Da escravidão, povo hebreu do povo Egito, do Egito, e levá-los à terra prometida. Ele foi legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e conduziu à terra prometida. O autor de 5 primeiros livros da Bíblia, descendente da tribo de Levi, do clã de Coate, filho de Joquebede e Arão. Desde o nascimento dele, em Êxodo 2, número 26, 59. E o significado do nome dele, tirado para fora. Então, nós sabemos que teve o sucessor dele, né, que foi Josué. Na verdade, quem libertou o povo e abriu o Mar Vermelho, Deus usou ele para abrir o Mar Vermelho. Tocou com um cajado, né, por ordem do Senhor, e abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. E aqui eu apresentei a vocês um trechinho do resumo da história de Moisés. Depois eu vou vir com sobre Josué. Então, o nascimento de Moisés foi assim. Está em Êxodo 2. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou o cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe olhando, como eu havia falado, a Miriam. Então, a irmã do menino ficou de longe para ver aonde ia, o que ia acontecer com o menino, né? Com aquele cestinho. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela, as servas, passeavam na margem do rio. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. A gente sabe da história, né? E abrindo o cesto, viu, e muitos não sabem, e abriu o cesto, viu a criança e levou, adotou o menino. Aí o menino ficou com ela. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente para mim, eu darei um salário para você. Foi um salário mesmo. Eu vou dar um salário assim, que a gente não sabe o valor que ela estipulou, né? A mulher pegou o menino e criou. Quando o menino já era grande, ela levou a filha de Faraó, da qual ela passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés, e disse: porque das águas o tirei. Moisés foge do Egito naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, de seu povo. Olhou para todos os lados, vendo que não havia ninguém. Ele matou, né? Que não havia ninguém ali por perto, então matou o egípcio para defender o hebreu. E escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar? Como matou aquele egípcio? Ele achava que ninguém tinha visto. Moisés ficou com medo
e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado deste caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó. Foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e defendeu elas do rebanho e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel, o pai delas, disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a sua filha Zípora. Deu a mão da sua filha em casamento, né? A qual deu à luz a um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Aí aqui tem o sofrimento do povo, né? Decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamavam e o seu clamor chegou a Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Deus fala com Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. É muito conhecido esse trecho, não é? Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queimava, né? Não se queimava. Aí, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar é santo, que você está na terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do seu povo. Aliás, conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fariseu, do Eveu e do Jebuseu. É muito eu, né? Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que o egípcio os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei Faraó, para que você tire do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?
Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu enviarei depois que você tiver tirado o povo do Egito. Vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. Então ele disse: Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou o que enviei a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado a geração a geração. Aí tem a continuidade, que nós sabemos, não é? Tem muita coisa ainda pela frente. Isso aqui foi apenas um resumo. Depois eu vou falar mais sobre Moisés. Nós sabemos que sobre Josué, aliás, o líder Josué, porque Moisés, a gente sabe que ele morreu antes de alcançar a terra prometida, né? Ele não foi. Ele bateu na rocha, né? O Senhor mandou só tocar na rocha, ele deu 2 batidas na rocha e o Senhor não gostou dessa atitude, porque o povo estava murmurando, estava reclamando demais, então ele ficou irritado e bateu na rocha. E isso aí contrariou o Senhor. Mas mais adiante eu falarei, Deus me usará para falar sobre a história de Josué. Fiquem todos na santa paz, que o Senhor abençoe cada um, livre de todo mal. Em nome de Jesus, fiquem todos na santa paz do Senhor. O Senhor te ama e eu também.